O processo é o seguinte: pela própria criação da humanidade, quando os corpos são criados, as almas vão se amoldando a ele. Então, ainda no ventre materno, aquela alma que foi concedida para que a pessoa seja um ser vivente, um ser pensante, ela vai se amoldando ao corpo. E é por isso que é impossível se ver uma alma desencarnada que não se pareça com o corpo que ela ocupou. Por isso é que as aparições de fantasmas dão a impressão de que a pessoa está vendo alguém vivo. Porque a aparência da alma é a mesma aparência do corpo que viveu aquela alma. Então, essa é a primeira parte do processo. É a moldagem da alma feita pelo corpo. Daí a importância do corpo. Porque se uma pessoa tiver um mau corpo, tiver uma má fisionomia, isso se refletirá na alma. Vamos em frente. O processo continua e é muito complexo. Porque aquela alma que foi moldada por aquele corpo também recebe do corpo as influências dos instintos que ele tem e das inclinações naturais da carne. Então existem instintos, como o instinto de sobrevivência, o instinto de preservação da espécie, o instinto reprodutivo. Então tudo isso vem com a bagagem do corpo. E essas bagagens, elas vão se acumulando na alma. Então a alma não só ela vai se amoldando ao corpo e assumindo a aparência do corpo, a mesma fisionomia, mas ela também vai incorporando aquilo que veio do corpo e que assume por ela. Isso é que está a dizer sobre o coração. Aqueles sentimentos que vão no coração geralmente vêm das tendências e influências do corpo sobre a alma. E a terceira parte do processo é que quando há morte física, e, portanto, o corpo vamos dizer assim, deteriorado e destruído pela natureza, voltando ao pó da terra, a alma se liberta dele. Porém, como ela foi formada e moldada pelo corpo, ela também leva em si aquelas influências, os sentimentos que nasceram por meio do corpo, vindo dos instintos e tudo. Então, portanto, uma alma, ela vai ter os mesmos desejos, os mesmos instintos, as mesmas inclinações que a alma assumiu durante a carne, durante o período da carne. Isso aí então vem provar o quê? Por que existe um purgatório e qual a importância do purgatório e para que ele serve. Porque observem, o purgatório é chamado de mansão dos mortos. E portanto ali é que é a casa das almas. Mas e então, no purgatório, o processo se inverte, ou seja, depois da alma desencarnada, ela começa a se solidificar num processo natural ou sobrenatural da criação. Ela vai se solidificando. E ela se solidifica com o molde de quem? Com que molde? Com que aparência? Ora, o molde do corpo, a aparência do corpo. Então aquilo que ela recebeu na carne, que foi a aparência da carne, quando ela se torna apenas energia, apenas fluido, ela vai se solidificando, ou vai se solidificar conforme o corpo a havia moldado. Portanto, essa história da ressurreição é apenas a ressolidificação, ou a solidificação da energia que era a alma, e que ela então passa a ter matéria, passa a ter densidade. A palavra certa não é matéria, ela passa a ter densidade, com um corpo novo. E que para aqueles que foram amigos de Deus é um corpo glorioso, e para os que foram inimigos de Deus é um corpo trevoso. Neste caso, já que após a morte a alma se solidifica, com a mesma aparência do corpo que tinha antes, e também recebendo dessa influência da carne. Ele recebe as inclinações, as tendências, os sentimentos que vinham do corpo, que vinham da carne. Então o purgatório se explica por quê? Porque no momento em que você perde a sua carne, que então você entra na dimensão do tempo de Deus, chamado Kairos, aí neste tempo, que é o tempo que está na vida após a morte, é o tempo que você vai se purificar dessas contaminações que vieram da carne. Ou seja, os maus sentimentos, os maus instintos que vieram da carne e que ficaram impregnados na alma, eles terão uma chance então de se purificar através do mesmo processo de arrependimento, de confissão, de penitência, o mesmo processo da terra. E a pregação de Jesus lá é a mesma pregação da terra. E por último, como é que uma pessoa alcança o céu? Como é que uma pessoa alcança o céu? Ela alcança o céu quando, após o período do purgatório, e dentro do purgatório, ela vai se purificando e, como a Bíblia chama de santificação, ela vai se limpando,
se desincorporando daqueles sentimentos antigos até que ela se torne 100% pura. E é necessário que haja uma honestidade muito grande da parte da alma, porque ela pode, vamos dizer, ir até a beira do paraíso, mas olhando para dentro de si, porque ela terá muito mais chance de olhar para dentro de si, já que ela está desencarnada ou ela está ressolidificada. Aí ela olhando para dentro de si, ela vê que ainda tem sentimentos antigos, que ela ainda tem instintos antigos e influências erradas da carne. Aí então ela deverá dizer a Deus: Senhor, eu ainda preciso ficar um tempo no purgatório, porque eu ainda não fiquei 100% limpo, ainda não estou totalmente puro. Então está aí o resumo do que se pode falar em vídeos curtos sobre o purgatório. É isso.